Pasta 4. Capítulo 4. Com um suspiro profundo e inconsciente, que nem a proximidade da teletela o impedia de soltar quando seu dia de trabalho começava, Winston puxou o ditógrafo para junto de si, soprou a poeira do bocal e pôs os óculos. Em seguida, desenrolou e uniu com um clipe os 4 pequenos cilindros de papel que o tubo pneumático já despejara no lado direito de sua escrivaninha. Nas paredes da estação de trabalho viam-se 3 orifícios. À direita do datígrafo, um pequeno tubo pneumático para as mensagens escritas. À esquerda, um tubo de maior calibre para os jornais e na parede lateral, ao alcance da mão de Winston, uma grande abertura retangular protegida por uma grade de arame. Esta última destinava-se aos papéis a descartar. Aberturas similares se espalhavam aos milhares ou dezenas de milhares por todo o edifício, fazendo-se presentes não apenas em cada sala, mas também a pequenos intervalos em todos os corredores. Por algum motivo, tinham recebido o apelido de buracos da memória. Quando a pessoa sabia que determinado documento precisava ser destruído, ou mesmo quando topava com um pedaço qualquer de papel usado, levantava automaticamente a tampa do buraco da memória mais próximo e o jogava ali dentro. E então o papel ia torvelinhando numa corrente de ar quente até cair numa das fornalhas descomunais que permaneciam ocultas nos recessos do edifício. Winston examinou as 4 tiras de papel que acabara de desenrolar. Em cada uma delas via-se uma mensagem de apenas 1 ou 2 linhas no jargão abreviado. Não era nova fala propriamente dita, mas consistia sobretudo em palavras extraídas do vocabulário da nova fala que os funcionários do Ministério empregavam em suas comunicações internas. Diziam: Times 17.3.84, retificar discursos de África imprecisões. Times 19.12.83, checar edição hoje, estimativas 4º trimestre, PT, 83 erros, impressão. Times 14.2.84, retificar mal citado Minância Chocolate. Times 3.12.83, reportagem ordem dia, G duplo mais não bom, REF de pessoas reescrever todamente mostra sup anti-arquive. Com um vago sentimento de satisfação, Winston pôs a 4ª mensagem de lado. Tratava-se de um serviço complicado e de muita responsabilidade, e o mais recomendável era deixá-lo para o fim. As outras 3 eram questão de rotina, ainda que a segunda provavelmente o obrigasse a um exame tedioso de incontáveis listas de números. Winston discou edições anteriores na teletela e solicitou os exemplares do Times de que precisaria para se desincumbir de suas tarefas, e poucos minutos depois eles já deslizavam pelo tubo pneumático. As mensagens que Winston recebera diziam respeito a artigos ou reportagens que por esse ou aquele motivo fora julgado necessário alterar ou, no linguajar oficial, retificar. Por exemplo, a leitura do Times de 17 de março dava a impressão de que num discurso proferido na véspera, o grande irmão previra que as coisas permaneceriam calmas no fronte do sul da Índia, mas que o norte da África em breve assistiria a uma ofensiva das forças eurasianas. Na verdade, porém, o alto comando da Eurásia lançara uma ofensiva sobre o sul da Índia, deixando o norte da África em paz. Assim, era necessário reescrever um parágrafo do discurso do grande irmão, de forma a garantir que a previsão que ele havia feito estivesse de acordo com aquilo que realmente acontecera. Ou ainda, o Times de 19 de dezembro publicara as estimativas oficiais do volume a ser atingido na produção de uma série de bens de consumo no 4º trimestre de 1983, que ao mesmo tempo era o 6º trimestre do 9º plano trienal. A edição do Times daquele dia trazia informação sobre o volume de produção efetivamente atingido no período e os números estavam em franco desacordo com os prognósticos anunciados em dezembro. A tarefa de Winston era retificar os números originais, fazendo-os corresponder aos resultados de fato obtidos. Já a 3ª mensagem fazia referência a um erro simples, cuja correção não demandaria mais que alguns minutos de trabalho.
Em fevereiro último, o Ministério da Pujança fizera publicamente a promessa, no linguajar oficial, assumir o compromisso categórico de não promover nenhum corte na ração do chocolate no decorrer de 1984. Na verdade, como Winston já sabia, no fim daquela semana a ração de chocolate seria reduzida de 30 para 20 gramas. Bastava substituir a promessa original pela advertência de que a ração de chocolate provavelmente sofreria uma redução em abril. Tão logo se desincumbiu das mensagens, Winston juntou com clipes as ditografias de suas correções às respectivas edições do Times e as introduziu no tubo pneumático. Em seguida, com um movimento que ele fez o possível para que parecesse inconsciente, amassou as mensagens originais e 2 ou 3 anotações que ele próprio fizera e as atirou no buraco da memória para que fossem devoradas pelas chamas. Winston não sabia em detalhe o que acontecia no labirinto invisível a que os tubos pneumáticos conduziam, mas tinha uma visão geral das coisas. Depois de efetuadas todas as correções a que determinada edição do Times precisava ser submetida, e uma vez procedida a inclusão de todas as emendas, a edição era reimpressa, o original era destruído e a cópia corrigida era arquivada no lugar da outra. Esse processo de alteração contínua valia não apenas para os jornais, como também para livros, periódicos, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, trilhas sonoras, desenhos animados, fotos, enfim, para todo tipo de literatura ou documentação que pudesse vir a ter algum significado político ou ideológico. Dia a dia e quase minuto a minuto o passado era atualizado. Desse modo, era possível comprovar com evidências documentais que todas as previsões feitas pelo partido haviam sido acertadas, sendo que, simultaneamente, todo vestígio de notícia ou manifestação de opinião conflitante com as necessidades do momento eram eliminados. A história não passava de um palimpsesto raspado e reescrito tantas vezes quanto fosse necessário. Uma vez executado o serviço, era absolutamente impossível provar a ocorrência de qualquer tipo de falsificação. A maior seção do Departamento de Documentação, muito mais ampla do que aquela em que Winston trabalhava, era composta de pessoas cuja única obrigação era localizar e recolher todos os exemplares de livros, jornais e outros documentos que tivessem sido substituídos e precisavam ser eliminados. Alguns números do Times, que devido às mudanças no alinhamento político ou em virtude de profecias equivocadas do Grande Irmão, podiam ter sido reescritos 1 de vezes, continuavam arquivados com sua data original de publicação, sem que houvesse outro exemplar para contradizê-lo. Os livros também eram recolhidos e reescritos, vezes sem conta, e nas reedições jamais se admitia a introdução de modificações. Tampouco nas instruções que Winston recebia por escrito e das quais tratava de se livrar tão logo se desincumbia delas, reconhecia-se ou dava-se a entender que a tarefa solicitada implicava um ato de falsificação. A referência era sempre a deslizes, equívocos, erros de impressão ou citações improcedentes, os quais eram necessários em benefício da exatidão, corrigir. Se bem que, pensou ele ao reajustar os números do Ministério da Pujança, aquilo nem falsificação era. Tratava-se apenas de substituir um absurdo por outro. Quase todo o material com que lidavam ali era desprovido da mais ínfima ligação com o mundo real. Faltava até o tipo de ligação contido numa mentira deslavada. As versões originais das estatísticas não eram menos fantasiosas que suas versões retificadas. Na maioria das vezes, Winston e seus colegas eram simplesmente obrigados a tirá-las da cartola. As projeções do Ministério da Pujança, por exemplo, indicavam que a produção trimestral de botas chegaria a 145 milhões de pares. A produção efetiva ficara em 62 milhões. Ao reescrever as estimativas, porém, Winston baixara o número para 57 milhões de pares, para dessa forma abrir espaço para as costumeiras declarações de que a cota de produção fora superada. De todo modo, os 62 milhões de pares não se aproximavam mais da verdade do que os 57 milhões ou os 145 milhões. Era bem provável que nem um mísero par de botas tivesse sido produzido.
Mais provável ainda era que ninguém soubesse quantos pares haviam sido produzidos, nem fizesse questão de saber. O que se sabia sem sombra de dúvida era que todos os trimestres uma quantidade astronômica de botas era produzida no papel, enquanto possivelmente metade da população da Oceânia andava descalça pelas ruas. E assim acontecia com todos os tipos de fatos documentados, importantes ou não. Tudo ia empalidecendo no mundo de sombras, em que, por fim, até mesmo o ano em que estavam se tornava incerto. Winston olhou para o lado da sala. Na estação de trabalho correspondente à sua, um homenzinho com um ar escrupuloso e cavanhaque escuro chamado Tillotson trabalhava com perseverança. Tinha um jornal dobrado sobre os joelhos e os lábios bastante próximos do bocal do ditógrafo. Dava a impressão de estar preocupado em manter sigilo sobre as coisas que dizia, mantendo-as somente entre ele e a teletela. Ergueu os olhos e seus óculos projetaram um brilho hostil na direção de Winston. Winston mal conhecia Tillotson e não fazia a menor ideia do tipo de trabalho que ele realizava. No departamento de documentação, as pessoas não ficavam tagarelando sobre suas atividades. Na sala comprida e desprovida de janelas, com suas 2 fileiras de estações de trabalho, o farfalhar interminável da papelada e o zum-zum de vozes murmurando junto ao bocal dos ditógrafos, havia bem umas 10 pessoas que Winston não conhecia nem pelo nome, embora as visse diariamente correndo de lá para cá pelos corredores e gesticulando durante os 2 minutos de ódio. Sabia que na estação de trabalho vizinha à sua, a mocinha de cabelo ruivo se esfalfava dia após dia, tentando simplesmente localizar e eliminar dos jornais e revistas o nome das pessoas que haviam sido vaporizadas e que, portanto, não podiam ter existido. Havia certa congruência nisto, visto o marido dela ter sido vaporizado anos antes. E algumas estações de trabalho mais à frente, um sujeito afável, ineficiente e sonhador de nome Amphifor, com orelhas extremamente peludas e um surpreendente talento para manipular rimas e metros, vivia às voltas com a produção de versões adulteradas, denominadas textos definitivos, de poemas que haviam se tornado ideologicamente ofensivos, mas que por uma ou outra razão não podiam ser expurgados das antologias. E aquela sala, com seus 50 funcionários mais ou menos, não passava de uma subseção, de uma única célula, por assim dizer, da colossal complexidade do departamento de documentação. Mais adiante, acima, abaixo, havia outros magotes de funcionários às voltas com uma miríade inimaginável de atividades. Havia as imensas tipografias com seus subeditores, seus tipógrafos especialistas e seus estúdios altamente sofisticados para a realização de maquiagem de fotografias.